Você já ouviu a história do bode na sala? E se eu te falar que Pintado era a casa sem o bode? Vou fazer você entender um pouco mais sobre essa historinha que diz respeito ao resultado de 0-0 contra o Londrina e um resultado que causou aí a demissão, não exatamente a demissão, mas a saída do técnico Pintado do Goiás, agora neste post, mais um post do canal Verde 33. Eu sou o Helder Dias, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí pela primeira vez aqui, assista o vídeo, curta o canal, se te interessar outros vídeos também, e se inscreva, ative o sininho. Quem já é de casa, tamo aí, já dá a sua curtida aí, porque você sabe que aqui o papo é reto e é também enriquecedor para quem sabe aproveitar e quer comentar e etc. A gente sempre responde o que todo mundo comenta por aqui. Enfim, é um canal feito para participar e eu agradeço a cada um aí dos mais de 350 que a gente já tem em pouco tempo de seguidores aqui desse canal, ok? Então, por que eu falo que o Pintado era a casa que tinha o bode na sala, mas já a casa sem o bode? Porque no começo desse ano, depois do Campeonato Brasileiro, que o Goiás entrou no Campeonato Goiano e a gente viu o quanto o time do Goiás precisava melhorar para a Série B, a vinda do Pintado já foi uma retirada do pior cenário. O que é a história do bode na sala? Conta-se, né, uma fábula antiga, que tinha um fazendeiro, que na casa dele, a mulher, os filhos viviam reclamando que a casa era muito desarrumada, reclamando que faltava coisa, reclamando, enfim. A casa era um distúrbio, era uma dificuldade se conviver ali. Ele foi até um sábio e esse sábio aconselhou ele, faz o seguinte, leva um bode para sua sala, deixa lá e durante uma semana e aí você volta aqui. Ok. Foi lá o fazendeiro, colocou o bode na sala, o bode berrou, o bode andou em cima de sofá, derrubou cadeira, subiu em cima de mesa. Fez tudo aquilo que se espera que um bode faça, inclusive deixar um mau cheiro. Tava horrível isso e quando ele voltou lá, o sábio falou, e aí, melhorou? Não, não, piorou demais. Então você vai lá e tira o bode, daqui uma semana você volta. Feito isso, voltou e a casa estava como estava antes. Mas a visão daquele fazendeiro e da família dele tinha mudado, porque viu que tinha coisa pior. Então, mas a casa continuava desarrumada, continuava assim, mas já estava todo mundo feliz. Então, o Pintado é essa casa já sem o bode que o Goiás está passando agora. Não é que o Goiás esteja bem, o Goiás não está bem. O Goiás tem um time muito melhor do que pode ter oferecido até agora em termos de, entre aspas, espetáculo, porque ninguém dá espetáculo na Série B, mas os nomes que tem e o potencial que tinha ali no começo do campeonato, a gente viu jogos muito bons do Goiás contra, por exemplo, o Cruzeiro, apesar do empate depois, mas o time estava se articulando bem até empatar o jogo, depois o Pintado resolvia segurar o time e prendia. O Pintado era o freio de mão do time naquele começo de campeonato. O time ganhando, empatando, ainda invicto. Depois perde para o Brasil de Pelotas, aí depois vem mais uma vitória, outra, enfim. E aí chegamos à situação que nos últimos jogos a gente viu o Goiás em campo, jogando, ganhando às vezes, mas outro time metendo bola na trave, o Tadeu sendo o melhor jogador em todas as partidas, e o time ganhando de 1-0, de repente um empate 0-0 com Vila, agora 0-0 com Londrina, e aí a coisa fica insustentável, porque não é só, a gente não tem que ver só o resultado da tabela, não são só os números, não é só estar no G4, o que importa é o que esse time vai ser de agora em diante. Então, o time não precisa estar jogando uma maravilha, não, e ninguém espera disso, isso, um time de Série B, a gente espera que suba, só que não adianta o Goiás subir e voltar para a Série B, como já aconteceu agora recentemente. O Goiás era um time que chegou a ficar 10 temporadas seguidas na Série A. Então a Série A era o habitat do Goiás. Agora não mais. Na última década foi metade, metade. 5 anos na B, 5 anos na A. E o Goiás não é um time ioiô. Nunca foi. E tem sido. E em outro lado, outros aspectos, a gente vê aí o Bragantino, Fortaleza, o Ceará, times que eram muito, às vezes, muito menos tradição de Série A que o Goiás, obviamente, e estão
e parece que estão já com uma estrutura muito melhor para ficar na Série A. Então, o ano do Goiás de Série A começa agora. E para começar bem, precisa ter um técnico que tenha a cara de Série A. Não um técnico caríssimo, mas alguém que possa levar esse time para a Série A e saber conduzir na Série A. Então, no meu ponto de vista, a diretoria acerta em demitir o Pintado, porque ele era esse bode que foi retirado da sala, essa casa sem o bode. Mas não era uma casa arrumada, não é ainda uma casa arrumada. O Goiás precisa melhorar muito e precisa acertar em cheio agora nesse treinador que vai vir. Tem que ser um treinador com uma visão moderna de futebol, não pode ser um treinador boleirão ou um treinador que, vamos dizer, feito nas coxas, né? Que feito na marra, na carreira, uma carreira. O Pintado, me perdoem, eu acho que o Pintado é um cara decente, é um cara honesto no que faz. Nunca vi nenhuma crítica nesse sentido em relação ao trabalho dele. Mas, por outro lado, existe também o fator sorte, existe o fator condicionamento do campeonato em si, que pode favorecer. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Pintado e o Juventude no ano passado. O Juventude subiu na Bacia das Almas. Não foi um time como a Chapecoense que subiu com sobras, por exemplo, como o Bragantino e outros anos, como o Goiás também várias vezes, o Atlético Goianiense também. Enfim, times que a gente sabia desde o começo do campeonato que subiriam, como o América Mineiro também o ano passado. Então, é preciso que o Goiás suba, mas não só consiga um lugar, que o Goiás tenha consistência nessa subida, para que permaneça lá na Série A, que é o lugar cativo do Goiás desde a década de 70, e a gente está perdendo isso. Esse é o grande medo do torcedor do Goiás, esse bate e volta na Série A, porque antes era um bate e volta na Série B, e isso está se invertendo. Para que isso não continue, é preciso começar um trabalho agora na Série B, já de excelência. Nós queremos um time que saiba jogar a Série A. É lógico que não será esse time que está em campo agora, mas precisa que muitos desses jogadores que estão agora sirvam também para a Série A, para que tenha uma base boa e traga aí 2 ou 3 ou 4 nomes já só para compor o cenário. E que o técnico seja um técnico que treine o time também na Série A. Né? Não adianta, o que acontece várias vezes é o treinador subir, o rei do acesso, como acontece com o Givanildo, por exemplo, mas não dá conta de treinar o time na Série A. Então, o Pintado pareceu isso também, tanto é que o Juventude não continuou com ele. Então, é preciso um treinador que já dê essa sequência. Aí você vai me perguntar, mas quem seria? Olha, o Goiás precisa saber qual é o que ele quer e o que ele tem para oferecer, tanto financeiramente quanto em termos de projeto de trabalho. Eu já ouvi falar de Rogério Ceni, por exemplo. Rogério Ceni treinou Fortaleza, mas ele estava no Flamengo. Provavelmente ele vai querer voltar para um time, ele espera um convite de um time de Série A. O Goiás hoje não é Série A. O que o Goiás pode fazer para convencer o Rogério Ceni? Imagino que ele não vai vir aqui para ganhar menos de 300 mil. Estou jogando por baixo, porque treinador no futebol brasileiro está muito mais caro do que isso. O Lisca parece que tem alguns problemas. Já vi até alguns comentários de gente dentro da diretoria do Goiás que o estilo dele, a personalidade dele não serviria para o Goiás. Então, para mim, é um técnico que sabe muito de futebol, tem suas polêmicas, mas resolve bem dentro de campo. Então, é um técnico que talvez ainda consiga uma vaga na Série A ainda esse ano, né? A gente sabe que as limitações aí fizeram com que essa mobilidade de treinador diminua, mas eu acho que o Lisca ainda tem vaga e serviria para o Goiás, sim. Tem outros nomes, né? Tem, por exemplo, o Thiago Nunes, que também é um valor alto, Dorival, Luxemburgo, enfim, vários desses nomes aí mais, vão de top de linha. E depois tem os intermediários. Desses intermediários, o mais cotado hoje é o Marcelo Chamusca. A diretoria do Goiás diz que não vai ter pressa nisso, mas Paulo Rogério já tem uma certa... ele gosta do trabalho do Chamusca. E o Chamusca estava no Botafogo, não poderia vir para o Goiás agora no começo do ano. Mas ele é um nome cotado, sim,
para ser treinador. Eu diria que hoje seria o favorito para ser o treinador do Goiás. E tem aí outros nomes que podem, de repente, aparecer. Eu preferia muito, seria muito bom, eu preferiria um cara no estilo do Felipe Conceição, que saiu do Cruzeiro e agora está no Remo e recuperando o Remo. Enfim, eu prefiro um treinador desse que se encaixe no perfil moderno do treinador de futebol, né, que goste de ver estatística, que tenha motivação para inovar em tática, enfim, e tenha um bom vestiário. Não adianta nada disso se não tiver um bom vestiário, né? Então, infelizmente, nem todo treinador competente consegue conversar direito com o seu atleta, e isso é muito necessário. Enfim, e o Goiás precisa melhorar o rendimento, porque a curva do Goiás, o Goiás está lá em cima, não pela qualidade do Goiás. O Goiás está numericamente na parte de cima da tabela, porque os adversários são muito mais limitados. Só que o Goiás não pode mirar nos adversários que ele tem, ele precisa mirar em quem está na Série A hoje. Hoje o Goiás, que papel que o Goiás faria entrando em campo hoje contra o Fortaleza, contra o Ceará, contra, não vou nem dizer o Bragantino, né? Não vou dizer. E o Fortaleza também nem poderia, porque o Fortaleza é vice-líder, ou tá no G4, não sei exatamente a posição. Mas mesmo contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, contra o Grêmio hoje, que está numa fase ruim, o Goiás hoje bate de frente e leva melhor contra esses times, é uma coisa que a gente tem que pensar. Não basta subir, o Goiás precisa ficar na Série A. E ficar na Série A começa agora. Por isso eu acho importante a decisão tomada, é uma decisão difícil, tirar um treinador como foi, mas existem coisas de bastidores que a gente não conhece, que não sabe, mas que algumas informações de dentro, que a gente não está lá, ainda mais em época de pandemia, mas fala, olha, a questão dos treinamentos não estava legal, a questão do relacionamento com alguns jogadores a gente via, em alguns aspectos durante o jogo, que também não ia muito bem, o diálogo com a diretoria teve suas falhas, enfim, então tem mais motivos do que a gente pensa. Então quem está lá dentro sabe disso melhor, mas espero que arquem agora com a responsabilidade de contratar um nome certo para o Goiás. Não pode ser uma aposta, não pode ser alguém que venha e que a gente não tenha realmente uma substância, né? Que a gente não sinta firmeza no trabalho, mas eu acho que é um momento crucial, sim, o Goiás precisava, porque nós estamos nos segurando no G4 até o momento. Nós não estamos firmes, nós não somos o Náutico, não somos o Curitiba, que estão lá e outros times que estão subindo. O Avaí, o Remo vem por aí também, tá, melhorou demais o time do Remo, o próprio CRB, o Sampaio Corrêa também tem se mantido ali perto. Então, o Goiás não. O Goiás está segurando ali, mas quase descendo. E agora está em quinto lugar. Saiu do G4 com a vitória do CRB sobre o Vila ontem à noite. Enfim, deixa aí seu like se você gostou desse vídeo. Comente. Eu quero sua opinião sobre isso. Quem que você acha que poderia vir para o Goiás? Foi legal o Goiás ter tirado pintado agora? Eu sei que muita gente não concorda. Eu sei que esse talvez seja um dos vídeos mais polêmicos, que eu tenho certeza que muita gente vai discordar. Pode dar seu dislike aí também se você não concordar, mas deixe sua opinião. Eu discordo por conta disso, disso e disso. Eu concordo por conta disso, disso e disso. Porque é assim que o canal avança, é assim que o debate acontece. Então, muito obrigado desde já por ter visto esse vídeo até aqui. Ficou meio longo, mas era assim que tinha que ser. E agradeço aí sua participação, com like, com a inscrição, compartilhando esse vídeo em grupos de amigos. E vamos tentar aí criar um movimento realmente de pensar o Goiás através dessas nossas conversas aqui. Vamos fazer lives, vamos dar um jeito de movimentar para que a gente consiga, mesmo dentro da torcida, criar aí uma consciência do que é o melhor para o Goiás e levar essas ideias adiante, ok? Um abraço verde, amanhã tem jogo do Goiás e nós voltamos aqui para comentar como será esse Botafogo e Goiás com o Glauber Ramos no banco de reservas ali, cumprindo o papel de provisório, técnico provisório, com mudanças no time, ok? Um abraço, abraço verde.